Olá pessoal, sou Victoria Medeiros e hoje vamos estudar sobre a proteção contra a oferta e a publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, é importante salientar que a publicidade e a propaganda possuem conceitos distintos. Enquanto a publicidade possui o intuito de vender produtos ou serviços, objetivando o lucro, a propaganda tem o intuito de convencer o público. Então, a publicidade tem o objetivo de consumo e circulação de riquezas. A oferta encaminhada ao consumidor, ela possui uma força vinculativa. Então, o fornecedor ele é obrigado a cumprir com a oferta. A oferta e a publicidade, elas constituem uma fase pré-contratual nos contratos de consumo, segundo o artigo 30 do CDC, que dispõe que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. O STJ, informativo número 562, explica o princípio da vinculação da oferta, que reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de forma que esta insurge como princípio máximo orientador nos termos do artigo 30 do CDC. Então, o princípio da vinculação da oferta possui uma exceção, como por exemplo a puffing. Puffing é uma técnica de marketing que cria situações de exagero e nessas situações a vinculação não será aplicada, como o melhor sabor, mais bonito ou melhor do mundo. No plano jurisprudencial, para que o anúncio não vincule o fornecedor, deve haver um erro grosseiro, uma onerosidade excessiva e perceptíveis de plano. Então, o fato de o fornecedor do produto não possuir estoque no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado da obrigação. Como, por exemplo, um fornecedor que divulgou um notebook do modelo X com desconto super interessante. Então, o indivíduo fechou a compra, no entanto, recebeu um e-mail logo depois dizendo que o produto não estava mais disponível em estoque. Nesse caso, o fato de o estoque ter acabado não faz com que o fornecedor se desvincule da oferta. O fornecedor, ele somente se desvincula da oferta quando houver inexistência absoluta do produto, ou seja, quando o produto não é mais fabricado. Sendo possível ao fornecedor cumprir com a obrigação, entregando ao consumidor o produto anunciado, ainda que obtendo por outros meios, como adquirindo de outros revendedores, por exemplo, não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da obrigação. Outro exemplo é um casal que compra uma passagem aérea para Amsterdã no valor de R$1.000 ida e volta. No entanto, 2 dias após a compra das passagens, o casal recebe um e-mail dispondo que o bilhete não foi emitido em razão de uma falha no valor das passagens. O casal ele propôs uma ação alegando que as passagens deveriam ser vendidas para eles pelo preço anunciado. Então, o STJ compreendeu que foi um erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços e a rápida comunicação dos consumidores pode afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta. O Código de Defesa do Consumidor, ele não é somente um conjunto de artigos que protege o consumidor a qualquer custo, mas também é um instrumento legal que pretende harmonizar as relações entre fornecedores e consumidores com base nos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. No caso, os consumidores eles promoveram a reserva de bilhetes aéreos com destino internacional a preço muito abaixo do valor de mercado, não tendo sequer havido a emissão dos bilhetes eletrônicos, e o débito do valor no cartão de crédito dos consumidores, não há vinculação do fornecedor à oferta. Então, nesse caso, fica claro o erro grosseiro no sistema. Não há que se falar em violação do princípio da vinculação da oferta, que está disposto no artigo 30 do CDC.
Então, agora partindo para o artigo 31 do CDC, que dispõe que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e a segurança dos consumidores. As informações passadas ao consumidor devem ser claras, precisas e ostensivas. Informação de advertência quanto aos riscos do produto ou do serviço à saúde dos consumidores. É necessário ter transparência nas relações de consumo. Ainda no parágrafo único desse dispositivo, dispõe que as informações de que trata esse artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Ou seja, o rótulo desses produtos que são refrigerados devem ser produzidos em um material em que, mesmo molhado, continuem legíveis de forma clara ao consumidor. No artigo 32 do CDC, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único dispõe que, cessadas as produções ou a importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Então, o artigo 32 ele apresenta uma medida protetiva contra a obsolência programada. A obsolência programada é uma situação em que o fornecedor no mercado de consumo se organiza e cria os produtos que serão descartáveis, com o intuito de fazer com que alguns produtos deixem de ser comercializados com o tempo. Como, por exemplo, enquanto um modelo de veículo estiver sendo fabricado, o fornecedor deverá continuar fabricando peças desse produto para o reparo. No momento em que o veículo para de ser fabricado, o fornecedor não pode deixar de fabricar as peças, tendo em vista que os veículos já fabricados, eles podem apresentar problemas e reparos. O CDC dispõe que as peças deverão continuar sendo fabricadas por um período razoável de tempo. O artigo 33 do CDC dispõe que, em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único diz que é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Então, a publicidade por telefone é proibida quando a chamada for paga pelo consumidor e deve constar o nome do fabricante e o endereço na embalagem e na publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial, como, por exemplo, a caixa de papelão em que vem o produto. No artigo 34, está disposto que o fornecedor do produto ou serviço ele é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Um exemplo seria se você fosse comprar um apartamento e o corretor anota em um papel o valor como oferta. Já no dia seguinte, ao retornar no apartamento, o fornecedor ele é obrigado a cumprir com a oferta apresentada pelo corretor. Se a gente pensar que o fornecedor, na verdade, é o proprietário do imóvel e o seu preposto é o corretor de imóveis que intermedia a negociação, todas as
propostas feitas pelo preposto, nesse caso o corretor de imóveis, devem ser cumpridas pelo fornecedor. Já o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua escolha Inciso 1º. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou, inciso 2º, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Ou, inciso 3º, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perda de danos. Como por exemplo, Regina compra um monitor de modelo X em um site de e-commerce. Ocorre que um dia depois, ela recebe um e-mail da loja informando que não mais havia o produto em estoque, o que, portanto, iria haver a resolução do contrato. A Regina pode exigir a entrega do monitor, aceitar outro produto ou rescindir o contrato e pedir o valor de volta, à sua escolha. No artigo 36 do CDC, diz que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. No parágrafo único, o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Que é a famosa merchandising, A técnica utilizada para veicular produtos e serviços de forma indireta. Um bom exemplo é quando influenciadores digitais usam suas redes sociais para fazer publicidade de determinado produto ou serviço. Sempre que isso ocorrer de forma paga, deve estar sinalizado que se trata de uma publicidade ou de uma parceria paga, de forma que o consumidor entenda que aquilo se trata de fato de uma publicidade. Então, para encerrar o tema, temos o artigo 37 do CDC, que diz que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. A publicidade enganosa é aquela que falseia a verdade e induz o consumidor ao erro. Enquanto a publicidade abusiva é aquela que discrimina determinado grupo ou se utiliza de um abuso de direito. A publicidade é enganosa por omissão, quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. A ausência de informação relativa ao preço por si só, ela não caracteriza uma publicidade enganosa. Temos um exemplo que é o celular, quando é anunciado sendo a prova d'água, e quando o consumidor deixa o celular na umidade, ele para de funcionar. Então, eu sou a Victoria Medeiros e essa foi a aula sobre oferta e publicidade. Muito obrigada!